No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que quase ninguém te conta sobre ser mulher ou sobre feminilidade. O vídeo de hoje é sobre coisas que eu gostaria de ter descoberto antes e que quando eu descobri eu realmente me perguntei: mas por que que quase ninguém fala disso? Por que que quase ninguém ensina isso? Eu li uma vez em um livro do professor Hélio Couto que a pessoa, quando ela reclama de algo sem estar se esforçando 100% na sua capacidade para tentar mudar esse algo, ela só tá se sabotando. Acredito que a reclamação ela não nos leva para lugar nenhum. Reclamar por reclamar não nos traz nenhum benefício e não soluciona os nossos problemas. Então, toda vez que algo está fora do contexto que eu gostaria, eu busco soluções. E uma das grandes viradas de chave que eu percebi tendo esse comportamento é que nem tudo que é comum é normal. Ou seja, existem muitas coisas que são muito comuns, que a gente observa na sociedade, que elas ocorrem com bastante frequência, a gente observa ali dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, dos nossos colegas, dos nossos amigos, que são padrões que se repetem com muita frequência na vida das pessoas. E se a gente não se questionar, a gente tende a acreditar que essas coisas são normais. Que é assim mesmo, que todo mundo acontece assim, que todo mundo tem esses problemas, e que a vida é assim mesmo, e que não tem o que fazer, e acabou. Então a gente acaba absorvendo isso como crenças de que a vida é daquele jeito e acabou. Mas se você for realmente analisar a fundo a maioria dos problemas da sociedade, a maioria dos problemas que as pessoas têm, tanto físicos quanto emocionais, você vai ver que a maior parte deles é causado por uma certa ignorância de como funciona a vida. Bom, e por conta então desse meu comportamento, dessa minha necessidade de estar buscando por soluções, de estar tentando entender o porquê das coisas, eu acabei descobrindo muitas coisas, principalmente sobre desenvolvimento pessoal enquanto mulher. E essas coisas são extremamente importantes, nem todo mundo fala delas, muitas pessoas não sabem, muitas mulheres não sabem de muitas das coisas as quais eu vou falar aqui, mas elas são extremamente importantes no nosso desenvolvimento pessoal, elas são extremamente importantes de a gente saber para melhorar a nossa qualidade de vida em todos os aspectos. Bom, então o primeiro fato é o seguinte: existe forma de contracepção natural e confiável para mulheres. Sim, existe. Nosso corpo ele dá sinais claros de quando nós estamos no período fértil, de quando nós estamos em cada fase do ciclo, na fase lútea, na fase folicular, na fase ovulatória, que é a nossa fase fértil. E se você prestar atenção nesses sinais, e se você aprender a observar o seu corpo e a entender como ele funciona, se você desenvolver essa autoconsciência corporal, você consegue ter plena consciência do seu ciclo. Você consegue saber exatamente quando você está ovulando, quando você está na fase lútea, quando você está na fase folicular. Então existe essa forma de você ter uma contracepção natural, que no inglês eles chamam de FAM, que é Fertility Awareness Method. Uma tradução literal seria o método da consciência da fertilidade, que é basicamente isso: você aprender a observar o seu corpo, aprender a identificar os sintomas do seu corpo, aprender como o seu corpo funciona, se familiarizar com isso e aos poucos isso se torna uma segunda natureza. Então, da mesma forma que é impossível você não saber quando você está menstruada porque existem evidências, também se torna impossível você não notar a sua fertilidade porque existem evidências. A questão é que a maioria das mulheres vive anestesiada porque não treina a autoconsciência, vive de forma automática e inconsciente, então não consegue notar os sinais claros que o corpo dá. É óbvio que eu não recomendo que toda mulher largue os seus métodos aí tradicionais para fazer isso, porque é algo que exige dedicação, exige comprometimento, porque tem que virar um hábito. Então, toda vez que você precisa adquirir um hábito novo, toda vez que você precisa aprender algo novo, você vai precisar se dedicar. E se você não estiver disposta a fazer essa dedicação, é uma coisa que não vale a pena arriscar. Mas depois, com o tempo,
isso vira uma segunda natureza. Você simplesmente sabe. Não é que você acha. Tem muita gente que pensa que é tabelinha. A gente não tem nada a ver com tabelinha. Não é sobre você olhar num calendário. Porque nem todas as mulheres têm um ciclo regular. Um ciclo que respeita 28 dias. Algumas têm de 30, algumas têm de 35. Algumas têm mais do que isso, algumas têm irregulares. Então não tem nada a ver com tabelinha. É sobre você aprender a observar o seu corpo e a perceber os sintomas, que são muito claros e muito evidentes. Uma vez que você pega a prática nesse método, se torna claro para você. Não é uma questão de eu acho que eu estou fértil, não é eu acho, é eu tenho certeza que eu estou fértil. Eu sei. Você simplesmente sabe. Se torna uma segunda natureza. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, tem um livro que eu recomendo, que ele é muito bom, muito bem detalhado sobre todo o nosso ciclo reprodutivo. Esse livro se chama Cuidando da Sua Fertilidade. Na verdade, eu não sei se tem ele em português. Eu nunca encontrei. Talvez tenha em espanhol e facilite o entendimento aí para quem não entende em inglês. Mas ele é um livro muito completo. Ele ensina a avaliar todos os sintomas. Ele ensina exatamente como funciona o ciclo. Se você ler esse livro todo, eu te garanto que você vai entender muito mais sobre o seu corpo do que o ginecologista que só sabe te receitar anticoncepcional. Segundo fato que toda mulher deveria saber, ainda é falando sobre ciclo, que sim, nós somos cíclicas. Então, existe um método chamado de sincronização cíclica, que ele é especificamente desenvolvido para mulheres, onde você vai adequar a sua rotina e a sua alimentação de acordo com a fase do ciclo em que você estiver. Então, você vai alinhar as suas atividades esportivas, a sua alimentação, a sua rotina de trabalho, enfim, o seu dia a dia como um todo de acordo com a fase. Por quê? Em cada fase, a gente tem uma combinação de hormônios específica. Em cada fase, a gente tem necessidades nutricionais específicas. Em cada fase, a gente tem um nível de produtividade específico. Então, vai ter fases, por exemplo, na fase ovulatória, que você vai estar muito mais comunicativa. Então, é a melhor fase para você socializar, para você realizar trabalhos, ir em eventos que exijam mais isso de você. E vai ter fases onde você vai ter muito menos produtividade, por exemplo, na fase menstrual, que a gente normalmente tem menos disposição. E isso é natural, é normal do corpo. Toda vez que você força a barra e tenta ser muito produtivo e se sobrecarrega muito nessas fases onde você está naturalmente mais lenta, naturalmente mais introspectiva, isso gera um estresse muito grande. A ideia desse método é que você sincronize a sua rotina de acordo com o seu ciclo. A gente tem um ciclo que ele é mensal, diferentemente dos homens que têm um ciclo diário. Só que no mundo corporativo, no mundo de trabalho em geral, o mundo ele é masculino porque ele não leva em consideração a ciclicidade das mulheres. Ele só leva em consideração um ciclo de 24 horas dos homens. Então, espera-se que você tenha todos os dias exatamente o mesmo rendimento. E isso não acontece com as mulheres. Existe também um livro sobre esse tema, sobre esse tópico, que ensina exatamente esse método de sincronizar, fala sobre todos os alimentos que são mais adequados para cada fase. E ele se chama In the Flow. Também não sei se tem em português, mas esse eu tenho certeza que tem em espanhol, então também vale a pena procurar aí para quem realmente quiser se aprofundar. É interessante que, principalmente quando a gente fala de alimentação, a autora fala ao longo do livro que ela trabalhou com diversas mulheres e com essas mudanças alimentares em função do ciclo menstrual, ela conseguiu com que muitas das suas pacientes resolvessem problemas de desequilíbrios hormonais e doenças associadas a esses desequilíbrios hormonais. Terceiro fato que toda mulher deveria saber, que é muito ignorado e é tão simples, faz tanta diferença, mas é tão ignorado porque existe uma concepção errada do que isso significa, que chega a ser triste. Ter um relacionamento com Deus, com o divino, é essencial para o amadurecimento do feminino. Desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da fé, gera uma segurança na mulher que nenhuma outra coisa no mundo é capaz de gerar. Nenhum relacionamento vai te trazer essa segurança, nenhum salário, nenhum cargo vai te trazer essa segurança. É uma certeza de quem você é, de qual é o seu valor. Não tem muito como descrever isso, porque é algo subjetivo, é algo abstrato. Só entende
quem faz esse processo, quem escolhe se desenvolver espiritualmente. Você nunca vai ver uma mulher que escolheu se desenvolver espiritualmente desistir do processo e falar que não deu resultado nenhum na vida dela. A grande questão é que não se faz isso e não se fala disso por conta das concepções erradas que se tem do que significa isso. Então, ninguém tá falando que você precisa virar uma carola fanática que quer sair convertendo todo mundo. Não tem nada a ver com isso. Não importa a religião que você escolha, não importa a forma como você escolha desenvolver isso, desde que você foque no desenvolvimento de virtudes, desde que você tenha humildade, que você entenda que isso é algo que você está fazendo para você. Muitas vezes a gente cai naquela neura de querer forçar todo mundo ao nosso redor a seguir o mesmo caminho que a gente, a querer impor a nossa visão para todo mundo, e não tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa que você faz por você e pra você, porque isso te beneficia e, consequentemente, beneficia todos ao seu redor, porque quando você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais preenchida, mais segura de si, você inevitavelmente contribui para a vida das pessoas que estão à sua volta, você inspira as pessoas que estão à sua volta. Só que isso não é muito disseminado, isso não é muito falado. A maioria das mulheres tem um certo preconceito com isso, sabe? Como se falar sobre isso, sei lá, é brega, não está na moda. Por conta da visão mais arcaica das antigas religiões, que ainda é muito forte no inconsciente, e realmente ela não faz muito sentido. Então, por isso que ela é difícil de engolir, ela é difícil de aceitar, difícil de assimilar. Se você encontrar um caminho que te sirva, que faça sentido pra você, que realmente te ajude a se tornar uma pessoa melhor, um caminho espiritual que seja, você vai notar como isso vai fazer diferença na sua vida. Porque é algo essencial pro amadurecimento feminino. É a base do amadurecimento feminino. Você pode ser uma mulher, de repente, muito madura profissionalmente, mas se você não tiver isso, você não vai amadurecer nas outras áreas da vida. Falta sempre alguma coisa, sabe? Falta uma peça no quebra-cabeça. E essa é a peça que falta no quebra-cabeça de muitas mulheres. O quarto fato que você precisa saber é que o amadurecimento feminino ele é diferente do amadurecimento masculino. Isso é algo que, se a gente não compreende, a gente acaba indo para a vida ignorando fatos como o que eu acabei de dizer anteriormente, que é a necessidade espiritual que as mulheres têm. Então, o amadurecimento feminino e masculino, eles são muito diferentes. Veja bem, a mulher é voltada para dentro e o homem é voltado para fora, literalmente. Então, o amadurecimento da mulher, ele inicia com essa busca interior, uma busca espiritual. Essa busca, ela é a base do amadurecimento feminino. Já o amadurecimento masculino, ele é diferente, ele é o oposto. O amadurecimento masculino, ele começa pela matéria. Então, o homem se desenvolve buscando domínio da matéria. E isso inclui o autodomínio, o domínio de si mesmo, do próprio corpo, dos próprios instintos. Isso é uma obrigação dos homens, é uma coisa que eles precisam desenvolver, que eles precisam conquistar. O amadurecimento feminino começa com essa descoberta interior, essa busca pela espiritualidade. A partir disso é que floresce nas outras direções, ela flui do espiritual para o material e o homem é o contrário, é do material para o espiritual. Isso é bastante importante entender porque às vezes a mulher pode querer forçar o seu caminho espiritual no homem porque ela acha que ele não está se desenvolvendo espiritualmente porque ele não faz as mesmas coisas que ela e ela não se toca que ele tá sim se desenvolvendo espiritualmente, só que o caminho dele é o inverso do caminho dela. E aí às vezes acontece de a mulher querer forçar muita barra pro cara ter as práticas espirituais que ela tem. E aquilo não faz sentido pra ele, porque o caminho dele é diferente. E o quinto e último fato, você precisa estudar sobre como funcionam os relacionamentos se você não quiser fracassar. Como eu falei já no começo, se você parar pra observar, a maioria dos problemas das pessoas são causados por ignorância. Então, o maior pecado é a ignorância. Quando você começa a estudar sobre relacionamentos a fundo, com pessoas sérias, não técnicas de sedução e de jogos mentais, essas coisas, mas pessoas sérias que falam, realmente tem um viés aí de neurociência, tem um viés de espiritual também, você vai começar a perceber como que as coisas realmente funcionam. E aí, você vai notar
que a imensa maioria das pessoas faz tudo errado. Por isso, tem resultados errados. Então a gente estuda para várias coisas, a gente faz curso disso, a gente faz curso daquilo, a gente passa 10 anos na escola, depois a gente tem que fazer uma faculdade para trabalhar, a gente estuda várias coisas, mas uma das coisas principais, coisas mais importantes da nossa vida, um dos pilares da nossa vida, a gente não estuda, a gente vai no instinto, e a maioria das pessoas acha que é isso mesmo, que é só você ir lá e se relacionar e ver no que dá, e aí acontece todas as coisas que acontecem. E as pessoas acham que aquilo é assim mesmo, porque a vida é assim mesmo, porque é feliz pra sempre, porque todo relacionamento tem problemas, porque todo casal tem brigas. E é como eu falei, nem tudo que é comum é normal. Nem tudo que é comum é o correto, nem tudo que é comum é o saudável. Na maioria das vezes é justamente o contrário. Então, se você nunca buscar pensar fora da caixa, se você se relacionar por instinto e fazer tudo que a maioria das pessoas fazem, você vai ter exatamente os mesmos resultados que a maioria das pessoas tem, os mesmos relacionamentos fracassados que a maioria das pessoas tem. Os relacionamentos são muito importantes para as mulheres. Dizem que se você observar meninos bebês e meninas bebês, os meninos tendem a olhar mais para coisas e objetos, e as meninas tendem a olhar mais para o rosto das pessoas. Elas fixam o olhar mais no rosto das pessoas, enquanto os meninos fixam o olhar em coisas. E isso já mostra que existe aí uma tendência comportamental diferente. Por o feminino ser tão voltado para relacionamentos, é óbvio que o feminino é quem lidera os relacionamentos. Não é uma liderança masculina. Eu falei sobre isso em um vídeo que eu postei recentemente, eu vou deixar ele linkado aqui. Mas é o feminino quem lidera os relacionamentos, quem dita o tom dos relacionamentos. Então, quanto mais madura uma mulher for, melhor vão ser os seus relacionamentos. E não só relacionamentos amorosos, todos os tipos de relacionamentos. Bom, essas foram as 5 coisas que eu acredito que toda jovem mulher deveria saber. Eu estou muito sortuda, muito feliz de ter descoberto elas ainda jovem, apesar de que eu acho que poderia ter descoberto antes. E me sinto ainda mais feliz e privilegiada de poder estar compartilhando esse conhecimento aqui para que outras pessoas se beneficiem disso. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!